Salve, salve galera! André voltando aqui para mais um dia de tecnologia sem frescura. A gente vai fazer alguns testes com hub USB e a minha dock 4.0, a minha dockzinha, e eu queria mostrar para vocês. Eu já deixei uma giga de testes, um conjunto de testes aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Aqui eu tô lendo desse case, vamos lá para a cena 3. Só que aquele case USB, ele tá dizendo aqui que tá conectado. Vamos lá, dar um zoom aqui, André, porque fica mais fácil de ver. Aqui a gente tem ele dizendo que está conectado a 3.2. Está consumindo, a voltagem dele é 5.14. Então esse case aqui está com um NVMe 4.0 de aproximadamente uns 7, 8 GB. A gente já vai chegar lá. Mas aqui na minha tela eu fiz um pequeno... Deixa eu ver se dá um scroll aqui, se vocês enxergam melhor. Ele tá... Vou abrir uma nova guia aqui. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom bem grande aqui. Deixa eu pegar o código aqui. Coisas do OBS, não. Eu fiz um LS USB, né? Apesar de ser um NVMe, nós estamos usando o protocolo USB, né? Ele está sendo conectado diretamente. Ele está conectado a 10 GB. Voltando aqui para a explicação, que eu estava mostrando uma tela e falando de outra. Então vamos retomar isso. Então aqui, esse casezinho aqui, vamos para a tela 3, esse casezinho está trabalhando em 10.000 megas, seriam 10 gigas, né, o que basicamente a gente está esperando aqui. A gente tem uma cadeia, um conjunto de coisas aqui, que esse 10.000 megas que estão aqui, o que acontece? Ele é uma medida meio de marketing. Todo mundo usa um carro quilômetros por hora, não metros por segundo. Então é normal o pessoal de marketing falar: olha, meu carro anda a 1 milhão de metros por segundo, quando na verdade isso deveria ser só 200 quilômetros. Então esse megabytes, ele é uma medida que é válida, mas ela é mais impactante para marketing, né? Vamos dar um zoom maiorzinho aqui para vocês acompanharem. E o computador, ele trabalha em em vez de bits, ele trabalha em megabytes. Então a gente vai ter aqui essa interface de 10 GB, ela vai USB-C 3.2, né? Ela vai ter 1.250 megas aqui no computador. Mas mesmo assim a gente ainda tem eu chamei aqui de taxa do relógio, o pedágio. O que acontece? Toda vez que um dado sai de uma porta USB para chegar num destino, ele precisa de um controle. São 4 bytes, então a gente vai perder aí uns 3%. São 4 bytes sempre que passar. Então a gente já tem uma pequena perdinha aqui. E todo protocolo ele falhou, falha e falhará. Então sempre vamos ter a sobrecarga, o overhead de qualquer protocolo. Toda vez que a gente passa dado de um lado para o outro, PCI Express, USB, Thunderbolt, SATA, SAS, NVMe, todos esses caras, eles vão falhar e tem um overhead. Internet, o Ethernet, a internet, né, que todo mundo está usando, até está usando isso aqui para ver. Os planos de 1 GB, na verdade, eles entregam entre 940 e 920, é o que um plano vai entregar. Aqui a gente tem até, uns 970 no mundo perfeito, né? Depende da distância do cabo, a temperatura, então é difícil alcançar essa margem. E aqui embaixo eu coloquei uma outra medida, que aqui a gente colocou MB e aqui eu tenho MIB. Isso é, de novo, uma questão meio comercial e tudo mais. O MIB, ele é uma base decimal. O que acontece? 1 GB para ele é 1024. O MB é uma base decimal... Opa, falei errado? Acho que sim. MIB é a base binária, ele vai trabalhar com 1024. O MB é uma base decimal e o giga dele vai ter só 1000. O que a gente vê muito comum isso? Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela. Aqui eu tenho um NVMe de 2 teras. São 2 milhões de megas aqui. O sistema operacional reconheceu como 1.8. Onde estão esses 200 gigas aqui? Que sumiram, o fabricante me roubou? Não, é porque ele trabalhou com essa base. E o computador trabalha com essa. Então os 200 gigas estão aqui.
O que eu vou usar para testar aqui os nossos cabos USB, o nosso hub aqui, o que que acontece? Ele vai entregar para a gente o MB e o MB, então ele já entrega os dois dados. E eu achei legal falar, porque essa diferença não é porque está sendo roubado nem nada mais. Ele só é essa transição. Então, o máximo que esse casezinho aqui vai entregar para a gente são 970, 900. Eu fiz um teste aqui e no cabo original dele aqui com 3.2, esse cabinho original aqui rodando a 3.2, um cabo super curtinho, a gente vai ter 920. O que que eu queria fazer com vocês agora? Cadê meu OBS? O que que eu queria fazer com vocês? Eu quero testar mais vezes, mais aqui. Isso aqui, dá um zoomzinho aqui para ficar bonitinho. Dá um zoom grande aqui. Outros cabos. Então vamos trocar aqui, que eu tenho só um pouquinho de cabo USB. Só um pouquinho. Mas assim, só um pouquinho mesmo. Esse é um cabo Thunderbolt o Green, que eu comprei como sendo USB Thunderbolt. Esse é um 3.2 de 1,5 m. Esse carinha que eu comprei para usar no celular, porque eu preciso de 1,5 m, mas ele não serve. Esse é o Thunderbolt que veio de original com a dock. Eu estou usando aqui um cabinho que eu comprei de 15 centímetros, que é mais fácil organizar, mas esse é o que veio original com a dock, então esse aqui eu vou testar também. Eu pensei em colocar nos testes um cabinho desses mais genérico de... Ele é para carregamento, ele não é para dados, para a gente ver a diferença. E eu queria colocar para testar também, esses daqui eu vou guardar aqui, esses organizadores que eu estou usando um no celular nesse momento. Consigo mostrar para vocês? Cadê o meu celular? Tá na Pernambucanas? Aqui. Ele tô usando porque esse cabo é um pouquinho curto e tudo mais. Então eu acabei usando ele. Vamos testar quanto esse cara aqui vai perder, ele vai interferir. Eu tenho alguns modelos desse. Eu peguei esse aqui que é o maior, mas eu tenho um intermediário, tenho um maior. Eu tinha mais um outro. Eu também tenho aqui para a gente testar esses... Cadê? Aqui. Eu tenho esses carinhas aqui, que são watímetros, que eles só medem a carga. Nesse cabinho pequeno, que é o que veio na dockzinha, nessa dockzinha aqui, ele não teve qualquer interferência de taxa de transferência. Ele poderia atrasar o tempo que leva, porque a gente está medindo banda, né? Porque é uma medida que a gente costuma falar bem. Então, sabe o carro vai até 200 km por hora, mas o quanto tempo ele leva para isso? De 0 a 100, na verdade, de 0 a 100 em 7 segundos. Quem assistiu o filme do... Eu vou lembrar o nome. Do Velozes e Furiosos. Ali é o carro de 7 segundos e um quarto de milha, né? Então, é mais ou menos isso. Ele pode atrasar um pequeno, então... cadê vocês? Ele vai atrasar, ele pode atrasar um pouquinho, né? Esse carinha pode atrasar um pouquinho. E a gente pode ter um atraso, mas ele não vai interferir na banda. Como isso não são discos, nada disso aqui está rodando com o sistema operacional, eu não vejo por que a gente se preocupar com isso. Então eu já rodei o primeiro teste com o cabo original e eu vou fazer com vocês com o cabo Thunderbolt, que veio com a dock. Ele é maior, né? Ele tem 90 centímetros aqui. Aqui eu deixei rodando ele já subiu. Ele tá no mesmo? Será que ele fez a mesma coisa? Vamos dar um fdisk aqui, pipe grep /dev /sd. Ele ficou com sdd. Então eu vou dar um pequeno ajuste aqui nesse script. Meu Deus, ele é grande pra gente monitorar porque ele foi pro D. E aqui eu vou ter que fazer um ajuste do mount D. Será que ele vai me deixar montar se eu não desmontei? E aqui, montado, será que meu teste vai rodar? Teste de escrita. Vamos lá, sequência Omega Write. Um teste de escrita, ele não me deixou, tá bom. Eu volto com vocês daqui a pouquinho, deixa eu só ajustar esse ponto de montagem. Voltei aqui, só precisei reentrar na pasta, fazer um CD na pasta de novo para ele entrar
e vocês não estão vendo a minha tela de novo enquanto eu ajustava. Mas aqui eu tenho... Lembra que eu falei que ele alinha em 10 GB? Eu estou fazendo aqui um consumo da minha máquina, o que a gente está consumindo nesse momento. E aqui eu tenho um LS USB desse Mass Storage. Ele está do tipo UAS em 10 GB. Aqui ele está dizendo a temperatura, ele tá em 30, ele tem 2 sensores de temperatura. O que ele já foi lido, e isso aqui é uma outra temperatura que ele tem. Rodei o teste com esse cabo Thunderbolt de menos de 1 metro, e ele rodou mais ou menos a mesma faixa, 920. Então aqui na nossa giga de teste, deixa eu fechar isso aqui, eu não vou confundir de novo. O cabo Thunderbolt, ele deu a mesma coisa, o de cima ele também deu 920, eu que arredondei. E eu quero fazer esse teste também na dock, né? Então se eu tirar ele daqui, vamos lá para a cena 3, e eu vou tirar vocês daqui, vou vir para cá, eu vou ligar na dock, não vou, porque se eu tirar o microfone, já volto com vocês porque o microfone está aqui. Para resolver esse problema, eu tenho essa dock, esse hubzinho que eu já vou instalar, e a gente vai testar nele também, porque eu vou usar ele aqui, com esses nossos amigos abençoados aqui. Esse é muito grande, eu provavelmente vou usar o menor. E eu tenho aqui um carregador Master, que é o que vai alimentar essa dock, que é um das Motorola. Por que ele foge de mim? Aqui, ó. Quem vai alimentar esse dockzinho, esse hubzinho, que eu já vou instalar ele ali para poder fazer os testes, vai ser esse carinha aqui de 125 watts. É uma monstruosidade, e aí não me faltará mais energia, porque essa aqui tem uma porta PD. Eu acabei de fazer a energia infinita aqui. E aqui eu tenho a porta PD, a serigrafia bem aqui, bem pequenininha, vamos lá. A porta PD é essa daqui, então eu vou ter uma alimentação nesse hub, eu terei uma alimentação nesse hub e nesse hub. Não me faltará mais energia. Voltamos aqui, fiz a instalação da cabo de rede do meu microfone aqui para eu poder sobrar essa portinha aqui para a gente poder fazer os testes. Vamos lá, meu terminal aqui. Eu vou pegar e vou usar o original com um prolongador, ou vamos direto no original e o original, vamos lá. Então tá aqui instaladinho na dock, um pouquinho do zoom aqui, ele tá aqui, bonito, instalado direto na dock. Lembrando que essa dock é Thunderbolt 4, então ela tá ligada direto no meu Note, com um cabinho super pequenininho. E aí, agora ele já tá aqui. Quem é você? Quem é você? Você foi pro E. Obrigado. Montando no E. Montado. Vou abrir a pasta e vamos rodar um testezinho super rápido. E tivemos uma queda de desempenho. Tivemos uma pequena queda de desempenho. Ficou abaixo dos 910. Número de IOPS, número de transações, que é uma informação que eu acho relevante. Onde ele enfiou os IOPS? Aqui. Número de setores, IOs. Número de IOPS. Fez 980 IOPS. No setor garantido, uma mínima, média e a máxima, verejo, Tá, então vamos dizer que se a gente arredondou para baixo, então esse carinha aqui na dock, ele me entregou 900, a gente tá arredondando para baixo, perdemos 10 megas, vamos ver rapidinho. Voltei aqui e eu fiz uma instalação exótica, vamos dizer assim. Eu usei um desses prolongadores e liguei no cabinho. Já montei ele aqui e acabei de rodar o teste. E olha quanto diminuiu isso. Rodo de novo com vocês aqui online. Caiu drasticamente.
como esse carinha caiu bem. Vou rodar, o ar-condicionado tá ligado para a sala ter um controle. Com o prolongador. Cadê você? Com hub. Com hub na dock. Eu não anotei esse aqui. Com prolongador 900, 400 e... meu Deus, minha cabeça já morreu. 920, 420. É drástico, é muito grande. Eu vou preencher essa tabela aqui, vou testar todos esses cabos. Com prolongador, eu vou testar só um. Na dock eu vou testar todos eles aqui. E no hub ele está diretamente plugado. Eu não consigo gravar e testar, mas eu vou testar tudo isso e volto com vocês. Mas já mostrei aqui que a dock não perde muito, mas o prolongador sim. E eu volto com essa tabela toda preenchida e a gente já junta todas as informações e volto para bater um papo. Salve, salve! André voltando aqui, só relembrando, se inscreve, deixa aquele like, deixa comentário se alguma coisa não ficou clara. Eu fiz alguns testes sem gravação porque demora mais para gravar. Eu testei esses meninos aqui. O primeiro teste deu errado. Meio que ficou com uma velocidade baixa. Eu sei o que aconteceu, já vou explicar. Mas acabou funcionando bem. Eu não sei se eu tô com o Osmar, o que é, mas acho que eu não vou conseguir usar o celular agora para dar um teste. Fazer mais testes. Eu precisava terminar esse vídeo porque o editor está na minha aba. Então esses caras funcionaram bem. Não foi ruim não. Refiz os testes, a gente já vai ver esses testes refeitos. Eu testei também um casezinho diferente. Esse é um Basal que eu tinha já há algum tempo. E eu tinha um Exagger. Por que as coisas somem de mim? Que é esse menininho aqui, ele tem um slot para NVMe. Eu comprei ele por conta disso, para fazer backup em casa, mas acabei comprando MS01 e não faz muito sentido que eu vou fazer em rede, não vou fazer mais local. Não sei muito bem o que fazer com isso. Se alguém quiser, a gente pode doar, que eu não tenho muita utilização. Esse Basal eu vou levar para a empresa, ver se alguém quer. E vou levar também esses dois carinhas aqui, porque eu tô com 4. Acho que eu exagerei na quantidade. E vamos falar um pouquinho sobre as nossas descobertas. Que eu rodei todos os cabos. Então o cabo original, usando esse carinha aqui, o cabo original, que é esse carinha bem pequenininho aqui, ele sincroniza a USB 3.2, 10 GB basicamente. E aí eu fiz todos os testes, ajustei aqui a tabela da temperatura. Então ele, direto no meu notebook, ele funciona a 920. É o melhor resultado que a gente vai encontrar numa interface dessa. Lembra que a gente falou antes dos testes que esse é o teórico e esse é o real. É isso que vai entregar no USB 3.2 10 GB. O cabo Thunderbolt que veio com a minha DockStation rodou 910. Eu tenho um cabo da Green, é o que eu estou usando aqui para gravar, não achei o outro. Ele rodou 910, ele deveria ser Thunderbolt 5, mas eu não estou conseguindo identificar isso. Eu vou comprar um testador mais para frente para poder testar só isso. Eu tenho um cabo, esse aqui está disponível, tá aqui, que é um cabinho, ele é 3.0, mas ele é 1,5 m, então ele não é recomendado. Ele é bem grosso, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Fiz um teste dele e... Opa! Esse é o Thunderbolt de 15 centímetros. Eu não vou achar ele, que ele é super pequenininho. Dá só um minutinho. Eu equivoquei. As coisas fogem. Eu não vou achar esse carinha, mas é um Thunderbolt de 15 centímetros, super pequenininho. Ele aqui, André, ele estava caído do lado do MS01. Ele tem pouco mais de 15 centímetros, porque o Thunderbolt... volta aqui, vou mudar o flow, deixa eu colocar um looping para isso. Voltamos.
Ele tem um pouco mais de 15 centímetros. Ele tem, contando os dois conectores, ele tem 13. De cabo mesmo, ele tem 10 centímetros. Ele não foi suficiente para mim. E aí eu vou precisar... tirei um conector aqui, tirei esse adaptadorzinho, não sei se é ele que está com mau contato. Tirei do meu celular, que eu estou gravando e eu preciso fazer uns... Podia ter gravado em rede. E voltando aqui pro nosso teste, esse cabinho Thunderbolt pequenininho, ele teve um desempenho um pouco abaixo da média. Tudo bem que ele foi super baratinho, ele está numa posição muito pequenininho, então eu acabei tirando ele e voltei o meu computador para o cabo original que veio na dock. E ele rodou aqui. Esse USB que eu estava falando, que é esse carinha aqui, ele tem 1,5 m, ele é USB 3.0, 3.2, André. Ele rodou 900 megas. É uma taxa ok, porque o cabo maior ele vai, conforme o USB ele vai ganhando metragem, ele vai perdendo mesmo. Eu fiz um teste com esses cabinhos genéricos, não é esse, é este aqui, um cabinho genérico de... esse aqui é de marca boa, genérico que eu digo porque ele é para carregamento, é da Sager, uma empresa francesa, eu gosto dela. Esse cabinho não me surpreendeu muito, rodou 46 megas. Tirei até o print dele aqui, né, porque ele realmente rodou muito baixo. Porque ele é para carregamento, então o foco dele não é passar dados, ele é mais fininho e tudo mais. Eu tenho um USB-A, que é aquele padrão mais clássico, que veio com um hubzinho, e ele ficou com uma velocidade que me surpreendeu. Rodou a 970, eu falei, uau! Eu rodei naquele hubzinho da Exager, tá aqui, que é uma marca famosa até, ela tem um custo-benefício ok. Ele rodou com o mesmo NVMe, né? Eu troquei ele aqui, troquei o NVMe desse case, que roda 10 GB, para esse Exager. O mesmo NVMe rodou a 430 megas. Eu fiz alguns testes de ir rodando esses mesmos testes na dock. Eu não quis fazer todos esses testes porque é meio desnecessário, mas a gente tem uma linha base. O cabo original que rodou 920 na dock Thunderbolt, ele rodou 905, é ok, perdeu bem pouquinho. No hub, direto na minha porta USB, que esse hubzinho não consigo tirar ele, mas vamos dar um zoom ali. Esse hub que sorri pra gente. Cadê? Ele que sorri pra gente. Ele rodou, no meu teste com esse hub, ele rodou a 912 megas, bem perto do que está atrás da dock, e ele em cascata. O hub, depois da dock, ele rodou a 890, caiu um pouquinho, eu não gostei muito disso, mas é bom. Assim, não é 10 GB, assim, a gente está falando de uma velocidade ok. Eu testei os extensores, o primeiro teste com extensor, com aquele prolongadorzinho, ele rodou 420 megas, isso é USB 2.0, no teto dela ali. Não sei o que aconteceu que ele negociou essa velocidade, mas eu refiz os testes. Eu tenho vários tamanhos e metragens, né? Eu tenho ele eu rodei aqui, eu rodei com esse, vamos tirar o zoom aqui, esse aqui é o que eu chamei de prolongador em L, que tem esse Lzinho aqui, né? Esse rodou uma velocidade de 910. Esse aqui é o que eu chamei de prolongador G, porque ele tem 70, mais de 50 centímetros, ele é relativamente grande. Ele rodou a 912, rodou melhor do que esse em L. Esse em L realmente ele tem um dos piores desempenhos.
Esse carinha aqui, eu já tinha, eu uso esses caras há muito tempo. Em HDMI eles nunca me deixaram na mão, então eu já sabia que ele rodava. Esse foi um dos que teve o comportamento que me surpreendeu. Ele rodou 910. E o cara que mais me surpreendeu não está aqui, está aqui. Foi esse carinha aqui. Esse carinha e o outro eu tô usando ali. E esse carinha aqui, vem cá. E esse carinha aqui, que eu chamei em L e em U, eles me surpreenderam. Esse em U rodou mais rápido do que todos os outros prolongadores. Eu falei, uau! Aí o que eu fiz? Eu coloquei esse prolongador com esse cabo e ele rodou 910, então funcionou bem. Eu coloquei minha dock com esse U para poder melhorar o cabo. Agora ele está sem, porque acho que eu vou mostrar para vocês como é que ficou ali. Mas essa posição desse cabo, para não ficar forçando, esse carinha funciona bem. Mas ele é ruim porque eu não consigo tirar o notebook da bancada, não consigo jogar ele para baixo. E aí o que eu fiz? Eu falei, para ficar mais fácil para mostrar para vocês, porque como ficou aqui atrás, eu acabei usando, vai ser um time-lapse depois, o antes, eu não sei o que o tio Gui vai fazer, mas eu coloquei ele aqui atrás, e aí eu identifiquei o monitor, a webcam, a dock, a Wanzi que está aqui, né? E o host, que é o meu computador. E esse carinha aqui é uma câmerazinha 360 que eu deixo aqui para monitorar os gatos. Vou dar uma organizada melhor, eu precisava liberar esse vídeo pro Gui. Isso aqui é um suportezinho que eu comprei no Mercado Livre, bem simplesinho, né? Mas ele ficou bom porque ele não ficou fixo. Aqui atrás ele consegue ventilar, porque ele esquenta bem, né? Ele esquenta bem, mas me surpreendeu muito positivamente esses dois conectorzinhos. E eu não esperava que ele tivesse um desempenho tão bom, de verdade, eu não imaginava isso. Eu rodei todos os testes, até em cascata, né? Eu rodei a dock com esse USB e esse cabo aqui. Esse cabo aqui, que é o maior, que é teoricamente o pior cenário, com o hub, esse hub. Eu rodei. Opa, escapou de novo, vou acabar quebrando esse NVMe. Esse cabo de 1,5 m, esse carinha na minha dock, e esse teste rodando atrás da dock. Me surpreendeu muito positivamente. Esse cabo que já tinha entregado, que é esse cabo aqui, de 1,5 m, por isso que eu deixei ele aqui, esse carinha aqui que já tinha entregado 910, atrás dessa bagunça toda, a dock e o cabo, ele entregou com prolongador ainda, ele entregou quase 10 GB com um prolongador L, que eu já foi o pior resultado mesmo, por isso que eu vou até guardar ele. O prolongador G, 907, e o prolongador curto, ele atingiu ali o teto, 910. Então assim, ficou muito, muito, muito bom. Então eu vou acabar usando, eu não tinha intenção de usar esse conectorzinho, eu de verdade não tinha, mas ele ficou tão bom que eu vou usar. Só o que eu preciso resolver agora é essa triste história do... Fiz e ainda tá faltando uma porta. Eu não sei se eu uso ele aqui ou eu uso atrás do hub. Mas o meu celular, quando eu preciso gravar, posso gravar Wi-Fi, o problema é que ele fica com um lag, né? Ele fica com um lagzinho, então fica mais difícil para mim. Então eu não sei exatamente o que eu vou fazer agora para resolver isso. Porque a minha webcam, que deveria funcionar USB 3.2, ela só funciona em HD quando eu uso... Ela tá até pegando um pouquinho aqui da mesa, deixa ela mais fechadinha assim. Ela só funciona, o microfone funciona do tio Gui, corrige nós. Só funciona no USB-C. USB-A, que é o original dela. Acabei deixando aqui, acabei marcando aqui, que ela reconhece com a USB 3. Eu testei todos os cabos, eles funcionam taxa de banda ok no meu notebook, na dock, mas a webcam, por algum motivo, ela só funciona USB.
Eu coloquei ela na dock, mas a organização não ficou boa, é só uma questão estética. E como o meu celular não fica fixo, né, ele não fica nessa posição o tempo todo, é só em gravação, a única parte ruim é que esse cabinho aqui, ele tá passando aqui. Eu posso passar por debaixo, mas esse cabo tem que ser curto. Com esse carinha aqui, ele tava dando problema. Eu já tinha usado ele, não tinha dado problema. Eu não sei se é a porta do notebook que tá forçando um pouquinho. E eu não quero perder as portas, né? Por isso que eu fiz esse investimento, para não queimar nada. Mas eu não consegui gravar, mas eu precisava liberar esse vídeo para vocês. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, comenta, compartilha. E bora para mais episódios de Tecnologia Sem Frescura em breve. Abraço. Opa! Eu de volta aqui. Quase esqueci de deixar o recadinho, mas você não pode esquecer. Já deixa seu like, deixa aquele comentário bacanudo para fortalecer e ativa o sininho, porque essa saga vai longe.